está fazendo muita reflexão. Agora, assim, o que é coragem? Alguma imagem que para você significa um ato de coragem. Pensa rápido. Pensou, guardou. Alguém quer dividir? Tomar uma decisão? Tem que ter coragem para tomar uma decisão. Alguém mais quer dividir? Enfrentar. Veio a palavra enfrentar, enfrentamento. Alguém quer dividir mais alguma coisa? Não tem nada de errado e certo, não, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos refletindo juntos sobre isso. E nós temos que usar aquilo que está dentro da gente. Porque só falar aqui de algum conceito, eu posso ler no livro e tudo bem, a gente sai daqui e esqueceu. A gente tem que tirar da gente para poder trabalhar aquilo que a gente pensa, tá? Alguém mais quer dividir? Alguma imagem? Coragem para viver. E em termos de imagem, tem alguma imagem que... Fantasma. Ou enfrentar os medos. Alguém mais? Tá, enfrentamento. Então, vamos aqui. Eu, né, que não estou muito evoluída ainda, pensei assim, já olhei na internet, assim, vou pensar alguma coisa que me faz pensar sobre ter coragem. Aí eu já olhei aquele bungee que você pula, falei, gente, não consigo fazer isso, né? Nem olhar do prédio lá me dá uma vertigem. Falei, nossa, faltou coragem, falta coragem. Aí cobra. Isso é para mim, tá? Pode não ser para vocês. Mas alguém pegando uma cobra. Ou então para outras pessoas, não é tanto para mim, mas talvez assim os soldados, né? Tem que ter muita coragem na realidade, né? Gente, não sei nem se isso dá para falar que é algum ato de coragem, mas tudo bem. Coragem do pai e do filho, né? Será que isso é coragem? Irresponsabilidade, eu não sei. Mas a gente, se a gente visse isso, a gente fala, olha só o que a gente pensa. Eu não sei, né? De repente eu estou projetando errado. Que coragem do pai deixar a filha... A gente usa a palavra coragem, não usaria, ou vocês não usariam essa palavra. Que coragem do pai botar o filho lá na boca do jacaré. A gente usa a palavra coragem. Então, assim, é porque denota o que a gente pensa da coragem, a definição. Como a gente usa a palavra, é o que a gente pensa da definição. E eu mesmo, eu estou falando de mim. Eu falei, nossa, que coragem. Ou seja, não sei se a minha definição de coragem estava muito certa quando eu estava escolhendo as minhas fotografias, né? E, o gatinho andando lá numa fila de pastor alemão e o gatinho andando. Que coragem, né? Será que... Ok, vamos pensar. Aí nós trouxemos aqui, para ajudar a gente a refletir, alguns elementos históricos. Eu não sou historiadora, então, logicamente, vão ter falhas, mas eu procurei ler mais ou menos aquilo que eu ia falar. Então, me perdoem se eu não sou precisa. Mas vou trazer um elemento da história. Agora não quer. Por quê? Ok. Gente, quando eu quero rápido, não vem. Ok, deixa assim. Então, Judas o Macabeu. Eu, para falar a verdade, eu já ouvi na Bíblia os Macabeus. Mas, assim, por que eu estou trazendo esse personagem histórico? Bíblico, do Velho Testamento. Judas ou Macabeu, ou Judas Macabeu, como ele era chamado, e Macabeu, pela figura do martelo aqui, dá para a gente entender que significa martelo. Macabeu. Foi um apelido que deram para ele. E ele foi uma figura muito importante, um herói da história judaica, e na igreja também eles ainda consideram como um herói da história do Velho Testamento, tá? E chegou um ponto que eles pensavam que ele era o Messias. Ele que era o Messias. E isso era mais ou menos na época de 167 a.C. E qual é o perfil dessa pessoa? Por que será que eles pensaram que ele era o Messias antes de Jesus? Então vamos ver. Naquela época, em 175 a.C., toda a região onde estão hoje Israel, Irã, o Oriente Médio, estava dominada pelos Seleucidos, que eram gregos e sírios. E eles
simplesmente dominaram o povo judeu e queriam destruir a cultura judia. E que não queriam que eles praticassem, inclusive, a sua religião. No ano de 167, exatamente, eles proibiram eles até lerem a Torá, estavam rasgando os livros. Os templos de Jerusalém eles colocaram uma estátua de Zeus, deus grego, tá? E queriam que os judeus fossem fazer oferendas aos deuses gregos. Aí, o pai de Judas, o Macabeu, que era Matatias, um judeu muito seguidor da lei, achava um absurdo. E naquele ano, ele viu, teve uma cerimônia, e um judeu estava fazendo uma oferenda a Zeus. Aí ele assim, quase que teve um ataque. Assim, como que pode? Tudo bem, você não quer fazer oração, porque não pode, estão proibindo, mas fazer uma oferenda para Zeus. Ele ficou revoltado, matou lá o judeu, o próprio judeu, e também alguns soldados que estavam ali, gregos, né, por perto, e fugiu com os filhos e chamou um povo rebelde que queria se rebelar contra essa dominação, essa escravidão do povo judeu. Então, vamos fugir, né? Isso era 167. 166, um ano depois, Matatias está à beira da morte. E ele pede aos filhos, tem 5, esse é o terceiro, assim, vocês vinguem o nosso povo. Façam com que os gentios paguem em dobro o que eles nos fizeram. Fez os filhos prometerem. E nisso, o Judas, o Macabeu, era muito incrível em termos de guerrilha. Ele era um grande soldado, ou se desenvolveu em um... Gente, eu vou te contar, viu? Ah, tá. Um clique vem 3. Acho que eu vou piscar, mas tudo bem. Então, ele virou um grande soldado e eu acho que em 2 anos, 167, 166, em 164, 2 anos depois, ele consegue expulsar de Jerusalém os Seleucidos. E ele recupera o templo de Jerusalém, tira toda aquela coisa de Zeus, né, que tudo foi conspurcado. E, aliás, a festa do Hanukkah, que se comemora, vem dessa época, porque eles tinham essa vela de 7, né? E eles, para acender a vela, tinha que ter um óleo que era abençoado, purificado, né? E tinha só uma garrafinha de óleo, porque os gregos eles destruíram tudo. Então, eles acenderam e, na realidade, aquele óleo que dava para um dia, durou 8 dias. Aí eles acham que foi um milagre. Então, aí virou, já não é mais as 7, Hanukkah, são 8 mais 9, uma que acende as velhinhas. Mas, então, ele foi muito importante. E eles achavam que era a espada de Deus. Corajoso, bravo, né? Então é o perfil. Só depois eles acharam, não, esse não é o Messias, não, porque ele fez um tratado com o romano. Fez uma negociação que acabou o quê? Os romanos ficaram dominando os judeus futuramente. Então, quer dizer, não deu certo isso. Eles pensaram que ele ia libertar o povo judeu e tal. Mas eu trouxe a história dele porque não só ele era um herói, mas porque eles pensaram logo que ele era o Messias. Por que será? Coragem, né? Coragem de matar, de guerrear. Muita coragem, né? Pois é. Aí vamos para o nosso outro personagem, que veio, Isaías 164. Vamos colocar o ano 0, né? Será que vai dar certo? Eu dei bem rapidinho. Jesus, tá? Então, 164 anos depois, vem Jesus. Eles acharam que ele era o Messias? Por que não? Porque ele é pobre? Provavelmente, né?
Não tinha espada? Ai, Senhor, espada de Deus o outro, né? Então esse daqui não podia ser espada de Deus, porque não tinha espada, né? Então tá, vamos ver assim, muito rapidamente, porque tem várias passagens de Jesus. Mas a gente vai só em algumas, tá? Porque a gente está analisando o quê? Coragem, tá? Vamos ver. E vamos ver como que a gente pensa, tá? Porque eu sei que a gente aqui sabe por que os outros gostaram do tal do Judas Macabeu e por que não Jesus. A gente, né, a gente sabe, nós temos o raciocínio, lógico, mas como a gente sente? O que a gente sente realmente nas nossas atitudes do dia a dia? Será que a gente está na atitude do Jesus ou do Judas Macabeu? Então, vamos dar uma olhadinha para a nossa reflexão. Tá? Então, Jesus aqui é uma das poucas passagens que ele está mais enérgico, né? Que ele vai lá e expulsa os vendilhões do templo. Né? Que absurdo, né? Eles estão fazendo um negócio lá, tão honestos, trabalhadores. Mas não, estão na casa de Deus. E Jesus, ele não quer agradar, ele estava errado. Ele ia angariar fã, expulsando os mercadores do templo? Absolutamente não. Gente, aquele povo é mercador, é um povo mercador. Então ele acabou de expulsar os mercadores aqui, porque ele achava que estava errado, dentro do templo, de um lugar onde deveríamos estar conversando com Deus, vendendo coisas, fazendo negócios, transações. Será que se a gente estiver numa situação onde o lugar... Sempre aqui no final da palestra, o Márcio ou o Merili pedem silêncio, vamos respeitar aqui. Nós respeitamos, mas talvez possamos estar em um outro lugar, uma outra ocasião, em que talvez estamos vendo pessoas não respeitando e às vezes nós nos sentimos o quê? Inibidos de chamar atenção, por exemplo. Ah, não é meu lugar, né? Será que a gente correr o risco de chamar atenção para si mesmo, chamando a atenção do outro ou pedindo por favor, sendo que aquilo não tem diretamente a ver com você? Então, como que é a minha atitude, né? Jesus e a tradição dos fariseus. Aí os fariseus perguntam, né? Mas como é que pode, né? Você é um doutor, entre aspas, da lei, né? Para ser Messias tem que ser. Como é que pode? Você não lava a mão para comer a refeição? Isso é uma tradição. Aqui que fala Jesus. Não sei se o pessoal entendeu direito, mas não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Talvez, não sei se eles entenderam. A gente já entende um pouco melhor, mas talvez ali eles não entenderam. Porque o que sai da boca vem da onde? Do coração. Né? Então, ele não é que... Então, ele era um tipo assim, se você pensar bem em Jesus, ele era um revolucionário. Mas um revolucionário, não aquele que vai lá né, que não tem propósito. Mas ele é um revolucionário, porque ali, essa lei não faz sentido, entendeu? Você não vai mandar prender alguém que é um hipócrita, que não é um hipócrita, e quando um hipócrita lava a mão e é hipócrita. Então, assim, né? Ou então, ok. Vamos aqui. Ele está na Samaria, né? E a Samaria foi uma região que foi invadida por vários povos. Então tinha muita mistura de povo. E os judeus que estavam ali acabou se misturou. Tanto é que os judeus puros não gostavam deles, porque tem muitos que casavam com outro, né, raças diferentes, então não eram puros, né? E eles eram vistos pelos judeus como um povo de segunda classe, né? Então Jesus chega nesse poço e essa mulher samaritana vai tirar água. E ele fala assim: mulher, dê-me de beber. O que ela pensou primeiro? Antes de falar alguma coisa, e isso está no livro Premissas do Reino, então não sou eu que estou falando, tá? Está lá o que ela pensou. Ela pensou o quê? Assim, que atrevimento. Como falar com uma mulher que não é nem a sua esposa nem sua filha em público? Porque não podia naquela época. Aliás, em alguns lugares hoje em dia, tem alguns problemas assim ainda hoje, né? Então, assim, naquele tempo era o cúmulo. Você falava com a mulher em casa, com a sua mulher, a sua filha. Então, assim,
se a pessoa não sabe do decoro, de como se comportar, né? Primeiro pensamento com relação a Jesus, né? Aí Jesus fala assim: se você soubesse o dom de Deus e conhecesse esse que te pede, dá-me de beber, você pediria e ele te daria a água viva. Aí ela pensou: a água viva? Como que eu posso conseguir essa água? Aí ele falou assim: a água viva, vai e chama o seu marido. Naturalmente, para explicar, mas ele sabia que ela não tinha marido. Aí ela ficou meio assim, envergonhada. Eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: você disse muito bem. Você teve 5 e aquele que você tem hoje não é o seu marido. Ela ficou tão apavorada com aquela revelação que falou assim: vós sois um profeta? E ele só estava vendo a reação dela, né? Ela simplesmente se emocionou muito e começou lágrimas a sair. E ela ali, naquele momento, ela entendeu quem era Jesus. Agora, por que nós estamos falando dessa? A gente não está analisando com profundidade cada uma, mas por quê? Ele considerava as pessoas com o mesmo valor. Mulher, que não tinha valor, mas para ele tinha. Tá? Aí tem uma outra... Jesus e Zaqueu. Zaqueu era um publicano cobrador de impostos. Os judeus tinham horror de cobradores de impostos, e aliás, não só os judeus, que eu acho que muita gente também deve ter horror de cobrador de impostos. Essa coisa não é muito popular. Mas eles tinham pavor, realmente. E eles tinham pavor porque tinham uns cobradores de impostos mais assim, que eram mais os trabalhadores mais, como que se fala, no nível mais inferior, que iam cobrar, e eles eram maus, na realidade. Entendeu? Eles faziam aquele serviço com maldade até. Entendeu? Mas o Zaqueu, mas ele não era uma pessoa má. Inclusive, ele tinha o cego Bartimeu da história, que morava em Jericó, na cidade onde ele morava. Ele costumava sempre cuidar de Bartimeu. Por quê que ele cuidava de Bartimeu? Porque ele achava que Bartimeu era um esquecido da sociedade. Ninguém gostava dele, era cego, ele era um imprestável. Ninguém falava com ele. Então, ele dava atenção, porque ele também sentia, apesar de rico, ele sentia que ninguém dava atenção para ele. Então, ele cuidava do... Aí o Zaqueu ouviu dizer que Jesus falava com os pecadores. Ele falou: então, eu quero falar com esse, porque já que eu sou um ninguém, ele vai falar com um ninguém. Outras pessoas não querem falar com ninguém, mas Jesus vai falar. Então ele vai lá, fica lá na árvore, quando Jesus está passando pela via, mas Jesus percebeu ele e falou assim: Zaqueu, desce, eu vou cear na sua casa. Ele quase morreu, né? E outras pessoas falaram assim: que absurdo. Outros, né? Que absurdo. Como que Jesus vai comer na casa de um pecador mor? Entendeu? Olha só a situação. Então, vamos nos vendo assim, um pouquinho nessas situações. Como que nós nos comportaríamos? Aí Jesus e as crianças. Aí vem um grupo de crianças, trazidos por alguns adultos, para Jesus colocar a mão na cabeça deles. Os discípulos, não, criança aqui não, quer dizer, mulher não era nada, criança, acho que nem sei se era alguma coisa, mas não. Aí Jesus: não, deixai vir aqui as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, gente, olha esse espírito incrível. Olha que incrível. Ter muita autoconfiança, não é? É quebrar os paradigmas, mas não assim para escandalizar. Por algum motivo, tem motivo para ele poder agir assim. Não só porque tem gente que quer escandalizar também, né? Mas não. Ele quebra todos os paradigmas da sociedade naquele tempo, né? Aí, vamos ver aqui Gente, vamos ver se eu acerto. 1, 2... Nossa. Coragem. Isso é no dicionário, tá? Então, vamos alinhar aqui alguns elementos que a gente falou. Vamos ver o dicionário.
e vamos tentar alinhavar. A habilidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. Intrepidez, audácia, fé, autoconfiança. Isso é dicionário. E, olha que interessante, a origem dessa palavra vem do francês. Courage, não sei se pronuncia assim direito, quem deve saber é... Não sou eu. Courage, ok? E a outra... e também do latim, please, coraticum, também, não sei se pronuncia assim, tá? Que é cor, coração, e aticum é ação. Ação do coração. Não é qualquer ação. Não é pular em frente do carro. Ai, que coragem. Não. É ação do coração, gente. Tá, aí vamos prosseguindo. Gente, tem certeza, sou eu que estou... Deve ser... Aqui? Tá. Ok. Eu vou procurar ver se é assim. Então. Aí vamos trazer, olha que legal. Ação do coração, né? Olha esse aqui é Tomás de Aquino, do século XIII. Ele foi além de religioso, e na Igreja Católica ele é um modelo para frades ou padres, né, de comportamento, mas ele contribuiu muito pela filosofia, para a teologia, ética, outras ciências também. Ele define, eu achei fantástica essa definição. A coragem está de tal modo ligada a causas justas e boas. Coragem está ligada a causas justas e boas, não qualquer coisa. De um lado, uma causa justa é a condição necessária para uma ação corajosa. Mas de outro, uma postura corajosa é, na prática, condição necessária para uma efetiva ação justa. Sem medida, sem justiça, a ação deixa de ser corajosa e é meramente ousadia ou temeridade. Para ser uma ação corajosa, há de haver uma ação justa. Eu achei assim, fantástico. E engraçado que em Jesus, eu adoro esse livrinho, eu já falei aqui antes, Jesus no Lar. Tem umas historinhas super legais. E uma das histórias que tem nesse livro, aparentemente não tendo direta com a palavra coragem, mas vamos analisar aqui. É o revolucionário sincero. Judas, não Macabeu, Judas, discípulo de Jesus, estava lá naquela reunião de evangelho no lar, falando com Jesus, e estava assim, nossa, o governo, a gente tem que, né, tirar esse tirano, o imperador, estava reclamando, né? Você acha que vai ter uma revolução em Jerusalém, né? Nós temos que pegar e se unir a eles, temos que ter coragem, blá, blá, blá. Aí, Jesus, muito sereno, conta uma historinha. Bem, havia um reino onde o imperador era considerado cruel, um rei muito cruel. E o povo, se enchendo de coragem, né, falou assim, temos que tirar esse imperador daí, porque ele está acabando com toda a terra, ele não valoriza as pessoas, deixa todo mundo na miséria, etc, etc e tal. Aí eles vão falar tem um sacerdote. E ele é um homem muito temente a Deus e confia em Deus. E pede ele para liderar a revolução. Ele falou assim, mas vamos ver, vamos analisar, né, a situação. Será que tem que ser? Aí eles falam tudo que estava acontecendo, né? Ele falou assim, então, eu acho que neste caso, acho que a revolução, de repente, é a maneira de prosseguir. Só que antes disso, ele vai num monte e quer pedir a autorização divina. Isso Jesus contando, tá? Pedir a autorização divina para que abençoasse essa revolução e que realmente eles dessem permissão, que aquilo era justo, tá?
Aí ele vai, faz uma oração muito fervorosamente, aí vem um anjo do alto para conversar com ele. Ele fala assim, ô meu querido, você está pedindo com tanto fervor e você analisou bem a situação, nós vamos apoiá-lo naquilo que você decidir. Eu só quero uma coisa, uma condição. Você vai ter que viver 100 dias com o rei, como se fosse um servo subalterno lá. Né? Ninguém precisa saber que você é sacerdote. Vai lá, você tem que viver com ele 100 dias. Depois de 100 dias, você volta aqui no monte e nós vamos conversar. Se você achar que realmente a revolução é o jeito que tem que ser, nós apoiamos totalmente. Então tá, ele vai lá já no dia seguinte, vai como servo, lá contato, você entra como servo no Palácio Real. Aí quando ele está lá no palácio, ele já notou, logo de manhã, vários ministros e administradores entram já reclamando, e reunião, e reclamação. Ele praticamente não tem nenhum momento para poder ter com a esposa, muito menos usufruir do carinho dos filhos. Sua saúde, notou ele estava meio a perigo, porque ele dormia muito mal, ou mal dormia, mal comia, tinha que atender a vários banquetes com bebidas, e tinha que atender, e nesses banquetes passava horas ouvindo bajuladores falando mentira, e ainda tendo que medir aquilo que falava de volta, medindo as suas palavras. Aí o sacerdote começou a ficar horrorizado, assim, nossa, coitado, é um escravo, torturado. Ele, não é que ele era bonzinho, mas a vida dele era tão irregular, tão tortuosa, que ele ficou apiedado do rei. Passados 100 dias, ele vai lá no monte e fala assim, aí vem o anjo de novo, aí ele fala assim, olha, eu quero pedir pelo rei. Tenha misericórdia do rei, porque ele achou que é um homem torturado. Né? Aí o anjo aqueceu e ele foi para o povo e falou o seguinte, assim, olha, acho melhor nós não levarmos à frente a revolta. O melhor seria que pudéssemos compreender melhor a nossa posição dentro do reino e colocarmos nossos esforços em um trabalho construtivo, pois assim o rei poderá melhor fazer as suas tarefas com o reino andando bem, com tudo andando bem. Cada um fazer a sua função. Aí eu falei assim, nossa, quem queria, né, lutar, achar que era forte, ficou decepcionado, né? Faz o seu trabalho, olha só. Assim, olha uma maneira de ajudar o reino. Vai, compreende, faz da melhor maneira o seu trabalho. Gente, pensa bem, não decepciona quem está querendo lá assim, como é que fala? Medroso, né? Qual é o oposto de coragem? Covarde. Assim, que covarde, né? Mas é assim, eu estou falando assim, isso é nossa história, né? Nossa história. Então a gente tem isso dentro da gente. Quanto a gente tem? Uns mais, outros menos, mas todos têm. Todos temos, desculpa. Né? Mas... esqueci que ia para lá. A coragem de, portanto, né, da impetuosidade que caracteriza a predominância do instinto. Né? Quantas vezes assim, não leva desaforo para casa? Quem já ouviu essa frase em algum momento da vida? Alguém falando para alguém falando para si ou para o outro? Não leva desaforo para casa. Por quê? Porque senão você é um covarde. Né? Aí, então, a gente está tão acostumado, tem um momento de raiva lá, dá um soco, faz alguma coisa, depois, gente, para que eu fiz isso? Não vale a pena. Né? Pensa melhor. Então, vamos avaliar os nossos conceitos. Não, aqui, né? Funcionou. Um só funcionou. Isso de Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, falando sobre educação, sobre a coragem. A coragem é a intrepidez, destemor que se desenvolve no ser humano a fim de poder realizar os enfrentamentos com decisão. Alguém falou decisão, né? Ali. E altruísmo. Altruísmo.
causas boas, né? Não é qualquer coisa. Isso me marcou muito à medida que eu estava fazendo esse estudo. Mantendo a firmeza de espírito em qualquer circunstância. Tem obstáculo? Não quer dizer que você deve parar. É difícil? Não quer dizer que você deve parar. Ninguém falou que é fácil fazer isso. Então, a gente não deve esperar facilidade, né? Eu achei legal essa história do Rick Hansen. É um pouco antiga, mas ele foi um atleta paraplégico. Ele ficou paraplégico quando, acho que na adolescência. E ele decidiu fazer uma volta ao mundo, gente, na cadeira de rodas. Volta ao mundo na cadeira de rodas. Acho que durou 1985 a 1987. Isso é coragem, né? Porque ele quer falar para outras pessoas que estão na cadeira de rodas que nós fazemos diferença, podemos fazer muito. Não preciso ficar lá só porque as pernas não funcionam. Não quer dizer absolutamente nada, gente. A pessoa não é o corpo deformado. A pessoa é o espírito cheio de potencial. Né? E a gente, às vezes, está com o corpo tudo funcionando e acha que não pode fazer. Ai, né? Eu fiquei pensando, para mim, eu que estou pensando, que, nossa senhora, Nádia, aqui para cá. Ou, funcionando não, está funcionando não, gente. Eu estou nervosa, será? Deixa eu ver se era essa. Ah, era essa mesmo. Era essa. A coragem alia a razão com a emoção e trabalha sem precipitação nem alarde, produzindo fenômenos de alegria e de paz. Então, acho que assim, a gente está acostumado muito com coragem em coisas grandes. Talvez o Macabeu, ele fazia o quê? Luta, exércitos, guerras, né? E Jesus ali, na simplicidade, com a mulher samaritana, só ela, com as criancinhas ali, na casa do Zaqueu. Inclusive Zaqueu, o publicano, olha a coragem de Zaqueu. Incrível. Porque ele falou para Jesus, eu vou pagar quem eu devo, se eu tirei dinheiro de alguém, vou dar em dobro, alguma coisa nesse sentido, não quote me. E vou dar para as pessoas, para instituições. E depois disso, depois da visita de Jesus, ele praticamente passa a viver um verdadeiro cristão. Só que ele não podia lá ficar junto com Paulo, com os outros discípulos. Por quê? Eles iam respeitá-lo. Só porque achou que Jesus era incrível. Não, gente, porque a pessoa olhava quem ele era, publicano, cobrador de impostos. Não importava que ele falou que mudou. Entendeu? Eles tratavam ele como um publicano. Né? Mas ele ficou anos ali seguindo os discípulos, ouvindo palestras, e dizem, no Premissas do Reino, que ele chegara a abrir uma igreja. Gente, me arrepia até. Isso é muita coragem, porque ele teve que ficar cristão ali, escondidinho, porque não era, né, aceito pelos próprios discípulos. Né? Gentileza. A coragem é o valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca abandonando sob qualquer pretexto. Então não tem desculpa. Luta é luta, não é fácil. É perseverar. Né? Agora, qual que é uma coisa que exige de nós? Vamos agora, eu fui de fora, esse negócio de luta, Jesus, isso assim, ele influenciou multidões, né? Vamos olhar para a gente agora, vamos dentro para fora, a gente está fora para dentro. O que é uma coisa que nos amedronta muito, mas eu acho que a gente nem para pensar sobre isso, mas amedronta. Será que alguém pode descobrir o que é? O desencarne, pode ser. Mais alguma? Não tô falando, eu estou falando que Joana falou que isso é uma coisa que realmente a gente precisa ter coragem para fazer, mas a gente tem muita dificuldade. Nossa, duas vezes fazer. O autodescobrimento. Então não adianta se querer ser Jesus, tá? Vem as minhas criancinhas fazer o que Jesus fazia. Não estamos lá ainda. Mas podemos fazer um
um autodescobrimento. É indispensável coragem para autoanalisar-se, para descobrir as anfractuosidades, irregularidades morais, as imperfeições em predomínio, as mesquinhezes do caráter e da conduta. É preciso, porque é muito difícil para a gente. Eu falo por mim mesma, né? Quando eu descubro que eu tenho alguma coisa que eu pensei que eu não tinha, né? Porque eu falo assim, não, Nádia, você é assim, eu já identifiquei umas coisinhas que é o meu problema, mas tem umas que eu não identifiquei ainda e achei que não tem. Aí no dia eu tenho isso também? Ah, não é possível, gente. Não é bom, não é confortável. Então, assim, né? Mas não tem como a gente ser corajoso diante da situação se a gente nem sabe como é a situação. Por isso que o autodescobrimento é importante. Não tem como consertar algo que você não está vendo. Tem que identificar. Né? Aí tem essa historinha muito engraçadinha, fábula. Quem já ouviu, me perdoe, mas eu vou falar de novo, do camundongo. Né? Aí tinha um camundongo que tinha um medo terrível, ele se sentia mal, ele se achava um covarde. Né? Porque ele tinha medo de tudo, mas principalmente de gatos, e desesperado. Aí, um mágico resolveu fazer alguma coisa por ele, porque ele ficou apiedado do tal do camundongo. Falou assim, olha, vou fazer o seguinte por você, vou te transformar em gato. Aí vamos ver. O que acontece? Você vai ficar mais feliz, né? Aí tudo bem, transformou ele em gato. Passam uns dias, aí vem tal o camundongo gato, desesperado. Ah, mas o que foi? Os cachorros. Estou com medo dos cachorros. Aí assim, gente, não é possível. Então tá, eu vou fazer até melhor. Não vou te transformar em cachorro, não. Vai ser em pantera. Ah, pantera, não tem como ter medo de nada, né? Transformou em pantera. Passou uns outros dias. Daqui a pouco vem ele desesperado, de novo, com medo de caçadores. Aí o mágico falou assim, não é possível. Vou te transformar em camundongo de novo. E transforma ele em camundongo. Aí ele fala assim, não é a coragem não vem da falta do medo, mas no enfrentamento, quem falou enfrentamento? Agir apesar do medo. E você age camundongo. Então, assim, eu pensando nisso e pensando nas histórias que nós vemos aqui, aí vamos supor, a gente vê Jesus, que figura incrível, e é nosso modelo. Mas eu posso ser Jesus? Eu vou querer ser um camundongo que quer ser pantera e que não adianta nada, né? Porque ainda está com medo, não desenvolveu a coragem interior. Ele tem que ser camundongo corajoso. Depois gato corajoso, depois cachorro corajoso, depois pantera corajosa, né? Dentro daquilo que... Né? Então não adianta de pular os degraus ou mudar de local, as coisas não vão mudar. É tudo alto, tudo aqui dentro. Né? O medo, muitas vezes, propele o indivíduo para determinadas atitudes que podem confundir-se com coragem, quando são apenas mecanismos de defesa da vida e impulsos destrutivos. Aliás, em bullying, a gente ouve muito falar em bullying nas escolas, mas tem bullying adulto também, né? Mas o que acontece? São muito agressivos. Na realidade, gente, é tudo medo. E aquela falsa definição de coragem, que, ou seja, se eu demonstro poder aqui, mando, bato, as pessoas vão me respeitar. Olha só. É uma definição torta, mas é. Mas é o que a gente considera coragem, né? Ups, eu pulei. Aqui, deixa eu tirar daqui. Teve uma pesquisadora que ela é serviço social, assistente social pesquisadora. E ela queria fazer uma pesquisa sobre as pessoas na busca de sentido de viver. Alguém falou coragem de viver. Porque, na realidade, nós precisamos de um sentido existencial. Como fala até o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, e tem um livro, A Busca de Sentido. Então, nós precisamos de sentido, porque quando a gente perde o sentido de viver, a gente não tem motivação. Tá? Então, ela foi fazer, eu quero fazer uma pesquisa, inicialmente, ela pensou, sobre essa vontade de
de buscar situações em que nós somos apreciados, somos aceitos, nos sentimos úteis, né, podendo fazer alguma coisa. Aí ela foi fazer uma entrevista. Só que quando ela fez a entrevista, a pessoa falava tudo ao contrário. Falava assim, tudo aquilo que... Por que eles não se sentem amados, não se sentem aceitos? Exatamente reclamando que não tem essa conexão com as pessoas, esses relacionamentos, têm dificuldades em relacionamento e tal. E, obviamente, tinha algumas pessoas que, ótimo relacionamento, e gostavam de si mesmas e tudo bem. Então, ela falou assim, não é possível, gente, então deixa eu separar o grupo. Ela entrevistou várias pessoas. Aí, separou um grupo lá que não está feliz consigo mesmo, separou. Disse, não, eu quero saber dos que estão felizes. O que é que eles fazem para estar tão bem? Tem que ter alguma, né? De repente, a gente descobrir, vai ser fantástico. Eu vou tentar fazer também, né? Aí, olha que engraçado. Ela descobriu que em uma das atitudes das pessoas que estão de bem com a vida, que têm relacionamentos saudáveis com as pessoas, que são bem queridas e que se acham o suficiente, elas têm, em primeiro lugar, coragem para nos admitirmos imperfeitos. Ela tem essa coragem. Ou seja, eu não sei isso. Ah, tá bom. Então eu vou ter que trabalhar nisso. Tranquilo. Aí, quando eu vi isso, eu lembrei, quando eu tinha, acho que 19 anos, eu fui trabalhar só uma semana de professora substituta numa escola de middle school, sei lá, de terceiro ano, alguma coisa assim, de inglês. E aí um aluno perguntou uma palavra. Gente, eu não sabia. Eu fiquei em pânico. Em pânico. Hoje eu sou uma pessoa mais madura. Se alguém me perguntar e eu não souber, eu vou falar assim, deixa eu dar uma olhadinha, vou ter que dar uma pesquisada. Tranquilo. Não tão tranquilo assim, mas melhor. Melhor do que em pânico, tá? Mas eu fiquei em super pânico. Então, assim, coragem. Será que a gente tem coragem de ser o camundongo? Gente, eu sou camundongo agora, não tem jeito. Então, assim, posso ser um bom camundongo? E é aquela história que a gente falou do revolucionário. Assim, faz o seu melhor, compreenda. Então, se na posição que eu estou eu fizer o meu melhor, tá excelente. Né? A gente pode reclamar lá do país, do Brasil, ou daqui, dos governantes, que loucura, que loucura, que loucura. Mas será que uma pessoa só vai fazer toda a diferença do mundo? Pode criar obstáculos, pode dificultar. Mas se todo mundo ali na base fizer o seu trabalho da melhor, como aquele corajoso, da causa justa, da melhor maneira possível, tratar a colega de trabalho bem, seus familiares, gente, não tem como destruir isso. Mas a gente está lá preocupado com o governador, o governante, louco, mas a gente está meio louco também. Então realmente está muito difícil a situação de ser resolvida. Então a gente tem que estar ali. Então, é a história do camundongo. Tem que ser um bom camundongo. Tá? Então, a primeira coisa dessas pessoas, tá ok que eu sou imperfeito. Não é que elas querem ser imperfeitas para sempre, não, mas tá ok. Não tem vergonha de ser imperfeito. Nossa. A segunda, acolhimento da vulnerabilidade. Eu sei que a linguagem está um pouquinho meio não tão, como é que fala? Amigável, mas vulnerabilidade, porque nós somos vulneráveis. Mas essas pessoas, elas abraçam e elas entendem que estamos num processo de crescimento. Então, se eu ainda não sou aquele forte lá naquela situação, tá ok, porque eu vou ser um dia, tá bom. Olha só, mas é incrível. Eu me vejo nisso. Para mim, assim, é o oposto disso tudo, né? Mas tudo bem. Compaixão para sermos gentis conosco mesmos primeiro. Tem compaixão para consigo. Né? Aí cometeu um erro? Não, vou te contar, viu? Possível. Aí fica remoendo o tal do erro até a pessoa sentir dor no estômago. Então, você não está sendo gentil consigo. Tudo bem, cometeu um erro, não foi bom. Mas como que a gente pode reparar esse erro? O que eu posso fazer? Né? A gente tem que conversar, ter essa conversa com a gente normal, como se fosse o nosso amigo.
ser o nosso amigo. Vai no espelho e conversa com você mesmo. Mas não assim, ai meu Deus do céu, não é possível, eu fiz isso, aí faz, aí fica, né? Nossa, parece que está dando facada em você mesmo várias vezes. Se não for num dia, uma semana, um mês, né? Remoendo. E elas têm conexão, esse sentido de conexão com o outro, como ela tem um alto sentido de conexão com as pessoas como resultado de autenticidade. Elas são autênticas. Por que são autênticas? Porque disso tudo aqui. Porque ela está ok do jeito que eu sou autêntico. Eu não tenho que fingir que eu sou diferente. Entendeu? Não tem que deixa eu agir aqui bem, né? Inteligente, não sei o quê. Então a gente quer fazer uma impressão. Então a gente não é autêntico. E isso afasta as pessoas, sabia? Então o autêntico que não tem essa preocupação, ele atrai a pessoa. Mesmo com os defeitos. Mas a gente, mesmo sabendo disso, não tem jeito. Não tem jeito. A gente quer fazer bonitinho. Eu tenho experiência nisso. Mandela, concordando com o que a gente tem falado, aprendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. O medo ele é necessário, né, para a sobrevivência. A gente precisa de medo, que é um instinto de sobrevivência. Mas fora isso, tem situações que a gente pode ter. Então, ele é saudável, ele não vai deixar de existir. Ele está ali, mas a gente pode agir apesar dele. Ele é necessário. Quero passar do meu. Ok. Gente, não é possível. Apertei 3 vezes, não foi nenhum. A coragem de viver deve ser treinada. Isso é Joana de Ângeles, tá? Em Jesus e a Atualidade. Deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, a coragem ela tem que ser praticada também, igual exercício de ginástica, né? E eu queria tem uma outra historinha de Jesus no Lar também, que é meu livrinho favorito, e que é a caridade desconhecida. E teve um espírito que veio à Terra com a missão da beneficência. E, por essa ocasião, estava Jesus na casa de Pedro, fazendo o evangelho no lar, e ele estava assim, mas como é difícil fazer a beneficência sem recursos, né? Aí Jesus fala, não, mas tem uma historinha para vocês. Eu vou só ler um pedacinho, porque ela é muito abstrata. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Corajoso. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando, em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês. E, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia. Inútil
em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e por querer indagar sem lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Ele cuidou de si mesmo, dos seus pensamentos. Quando alguém falava com ele, como que ele respondia? Só para ele, né? Não era grandes coisas. Mas ele foi um grande guerreiro na guerra contra o mal. Aí tem a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que neste mundo os maus exercem maior influência sobre os bons? Por quê? É clássico. Os bons que se dizem bons não fazem pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a predominância. Quando quiserem. Mas aí tem que ter aquela autoavaliação. E tem que mudar o conceito de coragem para si mesmo, né? Porque até o servidor ali que combateu, foi um combatente corajoso, combateu o mal. Mas ele mesmo achou, nossa, não fiz nada de mais. Mas não, cuidou de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas atitudes, das pessoas que estavam em volta falando mal dos outros, ele, né, se restringia a não participar da conversa, mas delicadamente, né? Então, assim, pronto, gente. Então, a gente tem que começar a fazer aquela prática, o camundongo de novo, né? Tipo, não tem que ser Jesus lá fazer, né, aquela coisa que dá para todo mundo ver, nada disso. É consigo. Se todo mundo fizer, cada um fizer, imagina a nossa comunidade, que transformação seria? Por isso que está falando aqui que os maus predominam. Porque quem quer fazer o bem ainda está meio tímido, não está corajoso. Aquela corajosa das causas justas do Tomás de Aquino. Né? E, para encerrar, queremos lembrar que educação para a coragem. Quem tiver a oportunidade ainda, com filhos menores, a coragem ela necessita no ninho doméstico do combustível dos exemplos que devem ser dados pelos pais diligentes e trabalhadores, que não se queixam sem ações, sabendo referir-se aos acontecimentos negativos com naturalidade, como pertencentes ao processo de realizações. Quando eu estava escrevendo essa frase aqui, minha filha quebrou um prato na cozinha. E eu já, o que você quebrou aí? Quer dizer, a gente cria o medo. A gente educa para o medo, não para a coragem. Né? O que é um prato? O prato quebrou. Né? Agora vai lá e limpa, né? Naturalmente. Tem que limpar os cacos para ninguém pisar em cima. Isso é que a gente tem que ter certeza que a criança vai fazer. Mas não mas não adianta, né? Eu estava escrevendo, tinha que rir de mim mesmo. Né? O que você fez aí, cara? Ele deu um grito, né? Aí depois eu acalmei.
Aí assim, foi um prato, você quer ver? Não, não tem problema não. Aí depois eu consertei, mais ou menos, né? Assim, não, pega a sua vassoura e vai lá e varre, né? Bem calminha, mas eu já tinha dado um gritinho antes. Mas eu estou no meu processo, né? Também tenho que, né, ficar ok, porque eu estou no processo, eu não posso fingir que eu já estou. Tem que, né? E, finalmente, toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Então, a gente ter Jesus conosco, porque ele não nos condenou, aliás, ele não condenou ninguém, né? Ele sempre alertou você, né? Não faças mais, só isso. Não tem assim, né? Nada. Igual o do prato, né? Que quebrou, deu um escândalo. Não, coisas piores Jesus viu e falou assim, vai, não peques mais. Então, assim, ele não está te condenando, pelo contrário, pede ajuda para agir dentro daquilo da sua condição, que vai dar certo, gente. E se cada um de nós fizermos isso, vai ser muito melhor para todos. Ok? E obrigada.